Fala, time, Mickey aqui, e olha só, eu tô aqui, roubei o lugar do Guilherme, e vocês vão ver muito a minha carinha esse ano aqui no Fala Time Cast, e também a galera que tá ouvindo aí no Spotify, também vai me ouvir bastante por aqui esse ano. E time, tive a honra de começar aqui, ser host do Fala Time Cast, e conversar com um cara incrível, que aqui na cidade a galera já conhece, já é fã. Conheci esses dias e fiquei incrédulo porque ele estava correndo 50 quilômetros. Já a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para vocês já vão entender. Mas Gustavão tá aqui, já vou apresentar ele mais legal para vocês. Antes disso, vou falar dos nossos patrocinadores, tá? A gente tem o nosso supermercado Pague Menos. Aqui você encontra tudo que você precisa pro seu dia a dia, com qualidade e preço justo. Supermercado Pague Menos, parceiro oficial das nossas corridas, tá bom? E tem um circuito de corrida de rua Pague Menos também, que tá aí com 8 etapas esse ano, incrível. Tem cidade nova, tem distância nova. Então já corre lá no corridapaguemenos.com.br e acompanha como que tá esse circuito incrível, tá bom? E vou falar um pouquinho aqui do supermercado Pague Menos. Agora a gente tem uma dica pra galera que ama economizar. No supermercado Pague Menos você encontra economia, variedade, qualidade, tudo que você precisa em um só lugar. Tem açougue, tem cortes selecionados, hortifruti, tudo fresquinho, com as melhores marcas para vocês, tá bom? Quer um conselho? Passa lá no Pague Menos, enche seu carrinho com muita qualidade, fechou? Aqui em Piracicaba tem um e tem aqui no interior de São Paulo tem muitas lojas para vocês aí do Pague Menos, fechou? Outro nosso patrocinador é a Care Club, cuidando da sua saúde e prevenindo lesões, potencializando a sua performance. A loja Run4, que também fica aqui em Piracicaba, que está sempre nas nossas corridas, tá bom? 220 volts, tô tomando o meu aqui sem açúcar. Tem a Fotop. Fotop, para quem nunca ouviu falar da Fotop, é uma empresa que faz os registros das suas fotos na sua corrida e é parceira oficial nossa. E Gu, você vai ganhar um presente da Fotop. Foi escolhido com muito carinho. Mas já cheguei ganhando presente? Já chegou ganhando presente. E olha só que legal. Essa foto que a gente escolheu... Ih, rapaz, o que tem aqui? Olha só, hein? Meio que polêmico. Não foi na corrida da Chelsea. Porém, ele estava representando a nossa cidade com uma prova que é icônica aqui na cidade, lá em São Paulo, mostrando o poder de Piracicaba para todo mundo. Ai, que massa, velho. Maratona de São Paulo, né? Eu acho. Essa aqui acho que é a meia de São Paulo. Meia de São Paulo. 21. Essa aqui foi a meia de São Paulo que eu fiz ano passado. Massa. Ano passado já, né? Porque virou, já virou o ano. Com a camisa do Quinzão. Com a camisa do 15, cara. Essa aí eu faço questão de compartilhar. Até a corrida lá no Chile, eu usei a camisa do 15 também. Isso olha, aí. Que massa, velho. É que a gente sempre fala, a gente tá aqui pra trazer o desafio e a Fotop tá aqui pra registrar. Então, valeu, Fotop, pela parceria. Obrigado, viu? Já deixou com um presentão aí pro Gu. Que legal. Muito massa. Muito obrigado, viu? A gente tem também a Laser Dream, tecnologia e cuidado pra você se sentir muito bem na sua própria pele, tá bom? E pra você que quer ser parceiro nosso, quer fazer parte das nossas provas como parceiro, saiba mais em 19 97421 6902 ou comercial@chelsea.com.br. Bora fazer um negócio, bora fazer parte das nossas provas e bora ajudar a conectar e engajar muitas pessoas aí através da corrida de rua, fechou? Time, tem aqui um textinho que a gente montou aqui para falar do Gustavo Gonzalez, o nosso convidado de hoje, que tá muito legal. Vou ler para vocês, ó. Hoje a gente não vai falar só de corrida, a gente vai falar de escolhas, de tempo e de como chegar bem, de verdade, na melhor idade. Seja bem-vindo, Gustavo Gonzalez. Obrigado, Mickey. Muito obrigado por você estar aqui. Agradeço demais o convite, valeu. Muito legal fazer parte desse início, falando com você, que é um cara incrível. Se liga, time. Quem que é o Gu, antes dele falar quem é ele? Olha só. Ele é diretor e fundador da E-Cliente Tecnologia de Informação, certo? Correto. Mestre em Ciência de Computação, com mais de 20 anos de carreira formando profissionais, liderando equipes e construindo empresas, certo? Já foi professor da Faculdade Dom Bosco aqui em Piracicaba. Foi aqui em Piracicaba mesmo? Foi, Dom Bosco Piracicaba. Dom Bosco Piracicaba. Unimep Senac e orientador de monografias do PSEG USP. Isso. Nada a ver com corrida, né, Tim? A gente vai falar de corrida. Mas o Gustavo, ele não constrói só um currículo, ele constrói vida, time. Pai do Gabriel e do Lucas, casado com a Simone, nascido no Chile,
Vai ser muito legal falar isso. Vamos. Decidiu transformar e cuidar do seu corpo com a mente em um estilo de vida que é a corrida de rua. Ele é maratonista, já completou 4 maratonas em 3 países, encarou 2 vezes o caminho da fé, que eu acho isso muito incrível. Queria que você falasse também com a gente hoje. E neste ano, 2026, completou... Já completou? Amanhã. Amanhã, olha só. 50 anos de idade, e ele decidiu celebrar da melhor forma, que foi correndo 50 km, que foi quando caiu a minha fichinha de quem que era o 50 do Bem, quem que era o Gustavo Gonzalez, que foi muito massa isso que aconteceu. E ele é criador do movimento 50 Bem, né? Que não fala só de idade, mas fala de propósito, chegar aos 50 anos, 60, 70 anos aí com muita energia, autonomia, saúde, cabeça boa e com a vida acontecendo. Sem radicalismo, sem terror alimentar, sem abrir mão de viver. E hoje a nossa conversa é com o Gustavo Gonzalez. Parabéns por você estar aqui, parabéns pela sua história. Miquel. E vai ser muito massa ouvir você. Que apresentação impecável. Muito obrigado pela introdução, viu? Fantástico. Mas é esse desafio nosso, né? A ideia do 50 Bem é poder compartilhar um estilo de vida. Legal. Só que eu não quero ser neurótico. Né? Eu, inclusive, num dos vídeos que eu posto, eu falo assim, ó, eu não tenho barriga tanquinho. Eu quero a vida em equilíbrio. Eu quero poder tomar uma cerveja sossegado, mas estar preocupado com a questão da saúde. Então isso aí pra mim é fantástico. Então, Gu, fala pra gente quem é o Gustavo Gonzalez antes da corrida de rua e o que aconteceu na sua vida pra chegar nesse esporte e tá aí inspirando tanta gente que... Cara, vamos dividir em 2 momentos. É assim, ó, eu sempre atuei na área de tecnologia. A área de tecnologia é minha paixão. Eu tenho uma empresa de tecnologia. A gente desenvolve software. Vai fazer 20 anos na minha empresa já. Vamos completar 20 anos. Como você comentou, né? Eu fiz ciência da computação, fiz mestrado. E isso sempre foi meu trabalho. Só que sempre tive algum esporte amador em paralelo. Então eu sempre pedalei, sempre fiz corrida normal, de boa, mas nunca fui muito neurótico com isso, né? Acontece que há uns 2, 3 anos atrás, vai fazer 2 anos atrás, eu fui fazer uma doação de sangue, normal, eu sou doador de sangue, e numa doação de sangue, na triagem, a moça me bloqueou e ela falou, Gustavo, você vai sair daqui direto para o hospital. Por quê? Eu tava com uma dor na nuca já, mas eu não sentia nada, assim, não me incomodava, era uma dor na nuca. Eu tava com a pressão nas alturas, explodindo a pressão. Meu Deus. E aí, a moça já me encaminhou direto para o hospital. Lá no hospital, acabei sendo atendido por um amigo meu, que é o Dr. Humberto Passos, e o Dr. Humberto Passos simplesmente passou aquela lavada em mim. Ela falou assim, ele só falou assim, ó, você vai perder peso. É o seu objetivo, você tem que reduzir essa cintura e perder peso. Nossa. Acho que é aí que foi mais essa virada, né? Porque, na verdade, juntou muita coisa. Juntou a questão da pandemia, que o pessoal começou a ficar mais em casa. Como eu dava aula na graduação, eu tinha uma paixão, cara, por dar aula presencial, que você não faz ideia. Tá conectado. Eu preciso de aula presencial. A aula, para mim, né? Para quem já foi meu aluno sabe, eu me envolvo na aula, eu gosto muito da aula presencial. E a pandemia me impactou demais com a questão da aula. Eu não consegui me acostumar dando aula no Zoom, com todas as janelas fechadas, eu sentado em casa conversando com o Zoom. Não me adaptei a isso. Só que eu precisava descarregar minha energia em algum lugar. Né? A faculdade, para mim, era meu canal onde eu conseguia extravasar isso. E aí, quando começou a pandemia, eu pedi para me desligar da universidade e aí juntou com essa questão da saúde. E aí eu tive um mentor, o Rogério, que a gente conversou muito para poder entender essa questão da minha necessidade de ter alguma coisa nova. E ele falou para mim, Gu, começa a mexer no Instagram. Então, eu já tinha o Instagram, eu já postava uma coisinha ou outra de tecnologia, mas nunca deslanchava, sabe? Sim. E aí ele falou, Gustavo, pega a energia que você tinha para a aula, compartilha. A aula que você vai dar vai ser de um outro formato. Não é no formato da sala de aula, mas vai ser num outro formato, onde você vai poder ajudar pessoas, compartilhar a sua rotina. E aí que eu comecei a trabalhar mais forte o Instagram, né? Eu comecei a entender um pouco mais a dinâmica, a questão de algoritmo, para conseguir aumentar essa visibilidade. Para você acho que foi meio que fácil, né? Que tecnologia. Sim, e aí o primeiro vídeo meu, assim, de brincadeira que acabou explodindo foi um que eu fiz da Corta Mato.
Eu tava caminhando lá na Corta-Mato, lá na Exalc, tava passando a corrida da Corta-Mato, fiz uns vídeos, fiz uma edição com uma narração, aquele vídeo passou de 500 mil de visualização, se eu não me engano. Então, você não sabia o que era Corta-Mato? Não, eu já sabia o que era Corta-Mato, mas eu não frequentava a Corta-Mato com frequência, eu não ia todo mês na Corta-Mato. Todo mês, né? Não, eu não carimbava, eu já conhecia a Corta-Mato. Só que naquele dia eu tava caminhando na Exalc. E eu vi o pessoal da Corta-Mato, lembrei da Corta-Mato e fiz uns vídeos e acabei postando. E esse vídeo viralizou. Esse vídeo ele me trouxe acho que mais de 2.500 seguidores. Caraca. E todos da área de corrida. Por quê? Porque era um vídeo que o pessoal se identificou muito. Quando eu tive esse retorno, eu comecei a entender um pouco mais da lógica do algoritmo do Insta e comecei a produzir outros conteúdos similares. E deu bom, cara. Aí começou a deslanchar mais. E aí a corrida entra quando? Porque você só caminhava? Não, na verdade sim. Não. Eu corria, mas era de boa. Esporadicamente? Esporadicamente, era uma corridinha de boa. Eu fiz a Ayrton Senna lá em São Paulo. Eu fiz a corrida turística várias vezes. Mas, cara, quando você pega uma foto minha da corrida turística, cara, eu tava uma bolacha de redondo. É uma bolacha de redondo. E quando justamente eu tomei essa puxada da orelha do Dr. Humberto, aí eu comecei a correr mais atrás de provas mais desafiadoras, né? Por quê? Porque às vezes as provas, assim, né? Você atingiu o 5, depois do 5 você já quer ir pro 10, depois do 10 você vai pro 2 E assim, tem a galera que já sai do 5 já quer 21. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu prefiro cada passo de uma vez no seu tempo correto. E aí eu fui aumentando e justamente eu comecei a passar para provas mais longas para poder me envolver mais com isso, para poder compartilhar conteúdo, para poder gerar conteúdo. E aí foi que eu me envolvi mais com essa parte da corrida, né? Mas e junto eu pedalava muito também. Só que aí o pedal acabou ficando um pouquinho mais de lado, né? Porque eu pedalava speed, inclusive, na pista. Aí depois que teve alguns acidentes, aí eu fiquei um pouco mais preocupado, acabei vendendo a speed. Mas a mountain bike, que foi o caso do Caminho da Fé, que eu fiz de bicicletas 2 vezes, eu pedalava muito, mas aí eu comecei a ir mais para corrida, até mesmo pela praticidade. E é um esporte um pouco mais barato do que a mountain bike, né? Sim. A mountain bike, cada vez que eu saía com a mountain bike, tinha manutenção da bicicleta, vou falar para você, era um caos. E aí, corrida, emagrecimento, que você falou que seu médico falou, recomendou. Perdoou. Essa viradinha de chave, assim, teve algum momento que você falou assim, não, eu vou fazer isso aqui, vou juntar o Instagram, vou correr, vou emagrecer e... Na verdade as coisas vão se casando, tá? Não teve uma imediato. Eu tinha que emagrecer, e nessa mesma época eu comecei com o Instagram, e aí eu comecei a pensar que tipo de conteúdo que eu podia começar a publicar mais para poder ter esse tipo de engajamento. Legal. Então aí que foi... Mas não foi de imediato, mas foi um caminho que foi sendo traçado e foi acontecendo. E aconteceu, tipo... Sim, eu consegui. O hoje, eu consegui emagrecer. Eu ainda não estou no peso ideal que eu quero, porque é aquilo que eu falei. Eu não vou ficar numa neura. Eu tenho assim, cara, de repente naquele calor que nem sábado, chegar em casa, tomar uma cervejinha gostosa, né? Isso aí para mim é tranquilo. Então, o que eu quero é poder ter equilíbrio para aproveitar mais. E não ficar sedentário. Esse é o objetivo, né? Nossa. E o que eu tento compartilhar é justamente isso, tentar estimular o pessoal a não ficar sedentário, a não ficar sentado no sofá, a se movimentar, a ter mais atividade física e às vezes, por causa disso, até criar um relacionamento maior com seus filhos. Que foi que você tá sempre junto. E que foi justamente uma das provas, né? A maratona que eu fiz de São Paulo, que me aproximou muito do Gabriel por causa disso, porque a gente treinou junto para a maratona. Então a gente correu algumas corridas, inclusive da Chelsea, a gente correu a meia de Pira, aí que a gente começou a treinar junto para a maratona, né? Isso foi muito legal. Pra galera que tá ouvindo, assim, assistindo, que talvez tava nesse mesmo cenário que você, assim, o que você consegue falar pra essa galera? Porque hoje a galera acha que não, eu só tenho que correr, meu trabalho não vai dar pra conciliar, sempre tem aquelas desculpinhas. Então, é assim, ó. Como que o Bu faz pra fazer família, trabalho, corrida? Assim, vamos lá. Não vou também ser hipócrita de falar assim, não, você tem que arrumar um horário. Cara, eu sei que a rotina de cada um é muito complexa. Quem tem criança, às vezes, pequena, a vida é outra. Eu já passei por essa fase, né? Eu brinco que nessa história eu já fiz mestrado e doutorado, né? Eu já tive o Lucas e o Gabriel. Sim. O Lucas vai fazer 18,
O Gabriel tem 22. Então, eu tô numa outra fase, eu tô num outro momento que eu precisava encaixar novas rotinas dentro da minha vida. Então, a questão do esporte, por exemplo, para mim acordar 4 horas da manhã para sair correr, que nem hoje, é super tranquilo. Então, hoje eu já fui fazer o treino. Para quem tem criança pequena, cara, o desafio é totalmente diferente. Então, às vezes não é tão simples. Putz, acordei às 4. Como que você vai acordar às 4 se você acordou 3 vezes de madrugada para cuidar do seu filho? Então, não é assim. Eu acredito que cada um tem que encaixar dentro da sua realidade. E você tem momentos diferentes da vida. Então, você tem um momento que você tem que estar mais próximo da sua esposa lá para cuidar do filho. Depois, lentamente, eles vão criando seus próprios caminhos e aí vai abrindo uma lacuna na sua vida que você precisa preencher. O que eu não queria fazer é ficar, tipo assim, mas e agora? O que eu vou fazer sem meus filhos em casa, que não sei o quê? Não, cara, eu vou arrumar prova para correr, eu preciso ter alguma meta. Então, se tá faltando alguma coisa na sua vida, se inscreva numa corrida e pronto. O resto acontece por naturalidade, entendeu? E foi meio que assim essa passagem do Gu 5K pro Gu maratonista? Cara, não, cara. Minha primeira maratona foi a de Buenos Aires. E essa maratona eu abusei porque assim, eu não tive assessoria, eu fiz tudo sozinho, fiz os treinos sozinhos. Se você pegar a minha foto da chegada, cara, eu tô chegando destruído. Destruído. Foi uma maratona muito cansativa para mim. Já na segunda é diferente. Na segunda você já vai com assessoria, você já começa a se organizar, esse tipo de coisa. Mas, cara, para sair de 5K para 42, não foi tão rápido. Foi acho que mais de anos para tomar essa decisão da maratona. Legal. Mas eu precisava de um desafio grande para conseguir me organizar e ser mais responsável com as minhas escolhas, entendeu? Nossa. Porque assim, se eu tô sem nenhuma meta, se eu tô sem nada, cara, dá um vazio no peito, velho. Pelo amor de Deus. Falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. Eu preciso ter alguma coisa marcada, senão não funciona. Gu, eu vi e acompanho que o seu sonho era correr uma maratona no Chile. Era. Como que foi essa história do Chile, Brasil? Como que nasceu no Chile, veio para o Brasil, criou uma família lindíssima? Já tem lenço para separar aí? Vamos lá. A minha família é do Chile, tá? Meu pai e minha mãe vieram do Chile na época do golpe militar do Pinochet em 76. Caraca. 76 eu nasci, lá no Chile. Em 77, meu pai veio pro Brasil primeiro. Então, meu pai veio pro Brasil para tentar conseguir um emprego e arrumar um lugar para ficar. Minha mãe ficou no Chile. E aí, em 77, que inclusive é a data que eu tenho tatuado na perna, na tatuagem, eu tenho a foto do passaporte, da entrada, quando a gente chegou no Brasil. A tatuagem, ela tem partes da minha história. Então, a gente chegou, acho que é 15 de janeiro de 77. E aí a gente veio pro Brasil, a gente foi morar em São Paulo. E aí meu pai conseguiu se encaixar lá, ele trabalhava com fotografia. Ai, que massa. Meu pai ele entrou como assistente, acho que era de fotografia. Ele acabou como diretor de marketing da Kurt. Só os mais velhos vão lembrar, tá? Você não vai saber o que é isso. A Kurt na época era uma concorrente da Kodak e da Fuji. De revelar. Na época era de revelar a foto. Aqui no Shopping Piracicaba tinha a Color Center, que era uma loja da Kurt, né? E tinha lojas Color Center no Brasil todo. E aqui em Piracicaba tinha uma máquina grandona que ficava revelando as fotos. E como meu pai era diretor de marketing da empresa, quando você entrava na loja, tinha os cartazes, os banners. Quem que eram os atores dos cartazes dos banners? Era eu com meus 2 irmãos. Que legal. Então meu pai tirava foto nossa e tem foto nossa nas lojas. A gente, eles faziam a decoração com esse tipo de foto, né? Foi quando lançou aquela foto, você também não vai lembrar disso, aquela foto que vinha com 2 miniaturas do lado. Por exemplo, tá vendo? Olha a cara sua de não conhecer. O que é isso? Vou ter que anotar e pesquisar depois. Não, pesquisa. Vinha com um adesivo. E aí você colocava balãozinho nas fotos. Não, isso eu lembro. Então, é dessa época. Então, isso... colocar emojizinho. Isso era tipo um emojizinho. Isso aí na época, tipo 82,
82, 84, era o que meu pai fazia lá na CURT. Eles já inovavam com isso daí. E aí, a minha família toda é do Chile. Vô, vó, primo, tia, minha família toda é do Chile. Caraca. Aqui no Brasil eu tenho meus 2 irmãos que nasceram no Brasil e meus pais hoje que são separados. Né? Então, família aqui era só eles. E aí, quando eu corri primeiro a maratona de Buenos Aires, depois a de São Paulo. E eu queria muito correr a maratona do Chile. Nossa. Por quê? Cara, eu queria chegar com a minha família na chegada. Da hora. Aí, isso me arrebenta, cara. Isso aí, eu vou falar pra você, ó, já trava já. Quando eu tava chegando na maratona, o meu nome, tem uns... É que nem Mickey, por exemplo. É um apelido carinhoso, não é? Sim. Que o pessoal te dá? Sim. Então, no caso de Gustavo, o apelido carinhoso lá no Chile é Tavito. É de Gustavo... Tavito. É como se fosse Zé, alguma coisa assim, mas é um apelido carinhoso que minha avó me chamava. Agora você imagina, você no último quilômetro da maratona, quando o pessoal via o seu nome no numeral, eles viam Gustavo, mas eles me chamavam. Vai lá, Tavito. Meu amigo, Mickey do céu. Isso mexeu demais comigo, cara. E aí eu cheguei, meu primo estava me esperando na chegada, ele correu comigo, acho que os últimos 200 metros. Aí quando eu cheguei, tava meu tio, minha prima. Cara, foi fantástico. Mas esse desafio da corrida da Maratona do Chile, para mim, era o meu auge, era o que eu mais queria. Mas tem uma curiosidade sobre isso, né? Eu ia correr a Maratona do Chile em 2018. 2018 eu ia correr essa maratona. Eu me inscrevi na maratona, só que o besta aqui quis inventar a moda. E aí eu quis ir pro Chile de moto. Eu vi isso aí também. Ah, não, eu vou de moto, é tranquilo, eu vou fazer o passeio, que era um sonho meu, viajar de moto pro Chile. E eu chego no Chile e vou fazer a maratona. Nossa. Mas a ideia... Já logo depois da viagem. Na viagem. Eu ia sair do Brasil pra ir pro Chile, fazer a maratona e voltar de moto. Sozinho. É a coisa mais imbecil que eu tive, a ideia mais idiota que eu já tive, mas tudo bem. O que eu fiz? Mas teve o lado bom, porque todo treino que eu fiz pra maratona me ajudou a aguentar a viagem, que foi uma viagem pesada de moto. Foram 12 mil quilômetros que eu rodei em 21 dias. Então eu saí aqui do Brasil, fui pro Uruguai você cruza para Buenos Aires, desci pra Patagônia, fui até Pucón, no Chile, aonde eu passei mal. Lá em Pucón, chegando em Pucón, eu estava desidratado, passei muito mal, fui parar no hospital, tomei soro, tudo. E aí que eu decidi que eu não ia mais correr a maratona, porque não tinha condição física, eu estava muito mal. Sim. E aí eu fui até Santiago. E o que aconteceu? Eu fui buscar o kit da corrida. E justamente o dia da minha volta da moto, que eu tive que antecipar a volta, eu cruzei com o pessoal da maratona. Mickey do céu, cara, isso dá um aperto no coração. Você podia estar lá. Eu com a moto voltando pro Brasil, a moto carregada, e o pessoal cruzando na maratona na minha frente. Era pra eu estar correndo. Eu guardei aquela camiseta do kit, porque eu falei, cara, ano que vem eu vou estar correndo aqui. Só que com essa camiseta. E aí, cara, foi fantástico. Aí aí foi sobre 2018, que eu não corri, aí 2019 foi que eu corri a maratona de Santiago. E aí deu tudo certo. Aí deu tudo certo. Só que aí eu fui de avião, né, Mickey? pra quem ir de moto? Pra quem inventar moda? A minha esposa, cara, ela ela é uma santa. Eu invento as modas, ela fala, vai, Gustavo. Pode ir, Gustavo, vai. Vou fazer tal coisa. Vai, Gustavo, faz. Eu vejo que você fala muito assim de propósito, né? De colocar algo na sua cabeça e ir lá concluir, né? Fazer isso aí. Isso que eu vou falar aqui agora, acho que tá totalmente fora da corrida, assim. Como que foi pra você encarar essa viagem, tipo, de sair do Brasil de moto, sozinho, 28 dias, você falou, né? 21 dias de moto. São 7 de ida, 7 descansando e 7 voltando. O que passou na cabeça do Gu, assim? Cara, é assim, ó. É um jeito meu. Eu queria muito fazer essa viagem de moto, mas eu tava sempre todo ano enrolando, porque eu sempre esperava que alguém fosse comigo. É como se eu quisesse compartilhar o sonho que eu tinha com alguém. E chegou um ano que simplesmente eu falei, cara, não dá para compartilhar, porque não bate a agenda. E a minha vontade de ir era muito maior do que às vezes daquela pessoa que queria só ir para dar uma... Não, eu queria muito fazer essa viagem.
E aí eu me coloquei isso como desafio e eu fui sozinho. Então, assim, o pessoal ficou meio apavorado por eu estar indo sozinho, pelo perigo de ir sozinho. Cara, mas eu tomei todos os cuidados possíveis, eu não abusava, abusei no primeiro dia, aí no primeiro dia eu percebi que eu não podia pilotar muito tempo, né? No primeiro dia eu rodei 1.200 quilômetros, um dia. Aí que eu percebi que não era o correto, e aí eu fui reduzindo, fui rodando tipo 600 por dia, 700 por dia. Mas sair do Brasil você foi diretão? Eu fui até Criciúma, direto daqui. Piracicaba, Criciúma, eu fui direto. Legal. Aí depois de Criciúma eu fui para próximo de Porto Alegre, aí saí para o Uruguai, eu dormi lá em Las Palmas, acho que é no... transição muito... Não, o legal é você tá de moto, cara. Você consegue ver tudo assim. Você pilota moto ou não? Não. Não, tá. É assim, que eu sempre pilotei moto. Mas eu imagino que deve ser... É maravilhoso, cara. Assim, maravilhoso. Agora o mais legal de tudo pra mim foi a hora que você começa a subir a Cordilheira dos Andes. Nossa. É uma sensação de liberdade, cara, fantástica. Tem os vídeos meus no canal, inclusive, que eu tenho lá no YouTube. Eu levava a GoPro na frente ou levava a GoPro do lado do capacete. E aí eu filmei o percurso inteiro. A sensação pra mim, assim, é absurda. Você pilotou de noite ou não? Não, eu evitava pilotar à noite. São duas coisas que eu evito, tá? À noite com chuva. Então você tem que ser muito consciente quanto a isso, tá? Não tem milagre. Cara, você tá numa moto. Com chuva... Qualquer movimento brusco que você tenha, você vai pro chão. É porque a galera fala que tipo, a noite do Chile é lindíssima, né? Não, é maravilhoso, mas não dá para pilotar, tá? Lá na Argentina e no Chile, quando passou tipo das 5 horas da tarde, a temperatura ela cai absurdamente, mas cai muito. Então, assim, eu tava pilotando com calor, um calor de 28 graus mais ou menos, virou 5:30 da tarde, você tá com um frio de 12 graus. Caraca. E aí eu tinha que colocar roupa rapidinho, parava a moto, colocava a roupa para poder continuar a viagem, mas eu não pilotava à noite. À noite para mim tava zero. E você acha que todas essas loucuras, né? Que você mesmo fala lá no seu vídeo, que uns se chamam de louco, daí depois na chegada da prova te chamam de incrível. Persistente. Você acha que tudo isso ajudou a você criar o 50 Bem? Como que... Na verdade, assim, as coisas elas vão se complementando, Mick. O que eu vejo isso que eu faço, ele me ajuda muito na empresa. Então, na empresa, hoje, a gente tem uma equipe lá de 13 pessoas. Cara, hoje para ser empresário no Brasil, você tem que ter uma resiliência muito forte, você tem que ser muito rápido para tomar decisão, você tem que ter jogo de cintura. E eu acho que as duas coisas elas vão caminhando juntas. Então, por exemplo, quando eu viajei sozinho, tem muita coisa que você tem que tomar decisão, é só por você. Quando você vai com alguma pessoa, você vai, e aí, o que a gente faz? Não, sozinho, a decisão é só você e você. Vou sair agora? Não vou sair agora? O que pode acontecer? Tá? E isso me ajuda muito na questão da empresa. Na questão do 50 Bem, eu vejo que ele me ajuda mais nessa questão do compartilhar um estilo de vida, né? Que eu sou uma pessoa normal, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma empresa para cuidar. Eu até uma vez comentei isso num outro podcast, que a realidade que as pessoas veem hoje na internet, o pessoal tem que tomar muito cuidado. Porque assim, hoje tem influenciadores que estão compartilhando conteúdo, que tem muito seguidor, que é uma realidade que não existe. Não existe, Mick. É muito pontual a pessoa conseguir aquele estilo de vida com aquele tempo disponível. E aí, quando as pessoas acabam consumindo esse tipo de conteúdo, algumas pessoas acabam ficando até frustradas. Tipo assim, eu não vou correr, olha lá, olha a hora que ele está treinando. Cara, ele está treinando naquela hora porque ele é patrocinado por alguém. Aquilo acabou virando um negócio. E não é um estilo de vida de uma pessoa normal. Então, por exemplo, tem família. Quando eu compartilho o meu estilo de vida, cara, eu acordo às 4, vou treinar às 5 da manhã, porque é o horário que eu consigo. Das 5 às 6 eu tô treinando. 6:30 já tô me trocando, por quê? Porque às 7 horas eu levo meu filho na escola. Eu tenho que levar meu filho na escola. A minha esposa, ela trabalha em outra cidade, então toda essa dinâmica durante a semana eu sou responsável. Que massa. Tem que levar no médico? Eu que levo no médico. Então, tem muita coisa do dia a dia que eu tenho que manter essa rotina. Legal. Então, é isso que eu tento compartilhar um pouco, de uma vida de uma pessoa normal. Não é o influenciador lá que tá 9 horas da manhã pedalando. O Gui faz isso às vezes, né?
de pedalar às 9 horas da manhã. O Gui consegue pedalar às 9 horas da manhã. E Gu, uma coisa que a gente... Eu olhei assim e falei assim, cara, isso eu achei muito massa. É o fato de você conseguir mostrar pra galera que tá tudo bem ser esse cara, né? Que, igual você falou, tem gente que acha que não, eu tenho que acordar às 4 da manhã, porque se eu não acordar às 4 da manhã eu não vou ter resultado. Eu tenho que fazer todos os treinos no melhor do meu ápice, que senão eu não vou ter resultado. E eu vejo a sua história, assim, né? Começou do 5, hoje já é maratonista. E foi igual eu falei. 50 é ultra? 50 é ultra, né? Então agora sou ultra. 50 é ultra? Só não é prova oficial, mas foi a prova oficial do Strava. Tá marcado no Strava, tá? Se você entrar no Strava, tá lá marcadinho. RP no 50, né? Que eu vi lá. RP no 50. E você vê o Gu correndo, time, ele corre num pace legal. Num pace que, tipo, não é... Cara, eu tava assim, eu não queria correr rápido. Eu não sou... Cara, eu tenho 1,70 m. Né? Você viu meus amigos que correm comigo? Velho, como que eu dou conta daqueles dois lá? Dos 3, né? Porque tem uma turma que corre comigo de sábado, eles têm 1,85 m, 1,90 m. Duas passadas deles, né? Duas passadas deles, eu tenho que dar 4 nossas. Ó, você foi bem nessa. Eu sou do seu tamanho. Eu sou, então, tem uma galera que tem pernão. Eu sofro com eles. Inclusive, tem 2 vídeos que eu já fiz sobre isso, cara, que acaba dando engajamento. Que da hora. Por quê? Porque eu tenho que dar muito mais passada pra acompanhar eles, os 3, né? E aí, eu vejo que você teve resiliência, você teve força de vontade e hoje você corre bem, terminou 50K pleno. Acho que teve umas dorzinhas assim, né? Um pouco assado. Mas só, porque eu esqueci da vaselina, cara. Meu, você pode fazer o checklist que for. Eu fiz tudo certinho, eu me hidratei, inclusive com uma dica do Gui. Que massa. Quando eu fui fazer a prova da La Mission, o Gui mandou mensagem pra mim. E ele falou, Gu, se hidrate muito bem 3 dias antes. Toma lá o isotônico, se hidrate bem, porque a prova lá da La Mission é uma prova muito longa. Eu fiz a prova em 9 horas e 40. Qual foi a distância que você fez? 35 quilômetros. Legal. Só que são 2.400, acho que, de altimetria. Sim. Então você sobe muito e você desce muito. E aí é uma prova muito longa. E aí o Gui tinha me ligado e falou, Gu, faça isso aqui, ó, se hidrate. Cara, a hidratação foi top. E para os 50K do sábado agora, eu usei a mesma receita. 2 dias antes comecei a me hidratar bastante. Tava muito abafado no sábado. Sim. Tava muito abafado. Então assim, ó, era água de coco e isotônico. Água de coco e isotônico. E aí como meu filho ficou num ponto estratégico, eu dava as voltas no parque, tudo, e eu passava lá de novo e me hidratava toda hora. E quando eu queria chegar o que você consegue falar pra galera pra sair desse 5K e chegar numa maratona ou num 50K tranquilo? Porque eu vi que você tava muito bem. Você tava muito... Tipo, eu sei o que eu tô fazendo e tá legal, tá gostoso fazer isso aqui. Eu ia até fazer um post sobre isso, porque assim, ó, o Strava, no final do ano, ele te faz aquela... retrospectiva, né? Cara, eu rodei mais de 1.600 quilômetros, eu acho, no ano passado. Então, assim, você já vem com um treino forte. Na verdade, assim, você vem com um volume alto de treino. O meu treinador, o Nilson, ele confia demais. Ele acompanhou todo esse processo. Então, ele falou, Gu, se você for de boa, você consegue. Por quê? Porque ele sabe todo o volume de treino que eu tinha. O que me preocupa são às vezes as pessoas que justamente por causa de influenciadores que divulgam, vou fazer 21 da noite pro dia, né? Sim. E isso me preocupa. Por quê? Porque, cara, existe um progresso que é natural. O corpo, ele tem que se adaptar. A sua estrutura óssea tem que se adaptar àqueles altos volumes. Então não é algo que você faz da noite pro dia, né? Tem uma influenciadora que eu sigo, que eu gosto muito do que ela fala, a Raquel Castanharo. E ela fala justamente sobre essa questão da estrutura, do corpo. Ele tem que se ir preparando para isso. Então, não queira começar a correr 10. Cara, faz uma prova de 5. Faz 2 provas de 5. Vai com um acompanhamento de uma assessoria de corrida. Porque o seu professor da assessoria de corrida, ele vai conseguir entender todo o seu contexto. Né? Qual que é a sua rotina? Como que você se alimenta? Quando que você pode treinar? Tá lá pra isso mesmo. Fazer aí o que o pessoal faz? O pessoal vai lá no ChatGPT e escreve assim, ó. Eu quero um treino para correr 5K. Ponto. Cara, até o comando você deu errado.
Você tem que dar todo o contexto da sua vida, como você treina, como você se alimenta, quando você pode treinar. Naquele dia de corrida, como que estava o tempo? Como foi seu desempenho? E isso, o professor ele vai conseguir enxergar. Entendeu? Nossa. Então, por que eu gosto muito da questão de uma assessoria de corrida? Porque eles vão olhando e vão te acompanhando. E vão vendo esse seu progresso. E tem muito também de você escolher uma assessoria que faz sentido pra você, né? Total. Que nem o tio Nilson, eu acho que ele é um dos caras mais incríveis, assim, de longa distância, De trail. Trail é fantástico. E se você gosta, né, busca isso. Veja o caso do trail. O caso do trail é assim, eu sempre corri corrida de rua. E aí eu botei na cabeça de novo, vou correr La Mission. Massa. Que era uma prova... La Mission é fantástica. Aí eu falei, Nilson, o que você acha que eu vou correr? Vou correr 50. Ele falou, você não sabe o que é La Mission. Corra 35. 35 vai ser uma prova boa pra você. Ai, que massa. Falei, beleza, então vamos de 35. Cara, que prova sofrida, velho. Imagina. Uma prova muito sofrida, Só mas... vi o vídeo e fala, caraca. Mas veja, o Nilson, ele conseguiu avaliar dentro daquele contexto do que eu tô inserido. Massa. Ele sabia a minha rotina, ele sabe como que eu vou nos treinos, ele acompanha. Então, por isso dessa importância, né? Quem vai treinar sozinho, beleza, mas você aumenta o risco de se machucar, você aumenta o risco de se frustrar. Putz, não consegui, não quero mais, não é pra mim. Não é que não é pra você. Talvez você não estava preparado para aquilo, talvez entendeu? Mas não tá no momento certo. Foi a conversa nossa que a gente teve aqui antes. Sim. Olha que engraçado, né? Nos 21, na meia de pira, eu quebrei. Por causa do calor, eu estava desidratado, eu passei mal de madrugada. E aí no sábado, agora, fiz 50, eu estava tranquilo. Então, isso tudo tem que ser avaliado pelo profissional que vai estar te acompanhando. O que eu falo é assim, cara, só saia do sofá. Né? Doutor Humberto, ele brinca comigo assim, Gustavo, essa marca ficou muito legal. Do sofá ao 5K. É que a corrida, ela é a mais prática. Você bota um tênis, você já sai. Então, ela tá mais próxima das pessoas. Ah, vou andar de bike. Cara, não é tão simples, né? Você já tem que comprar uma bike, você já tem que ter um amigo para te acompanhar. Agora, né? Acaba elevando um pouco o custo. A corrida já é mais acessível para o pessoal tá praticando. Nossa. E que seja uma caminhada, Mickey. Faça uma caminhada. Só sair do sofá já... Sai do sofá, faz uma caminhada, E vai não fazer tá uma atividade física. Essa é a hora de começar, digamos, né? Para quem não tá começando, essa é a hora de começar. Mas se puder começar com um acompanhamento, é melhor. Né? E a questão da musculação. Eu acho que a musculação, elas se complementam total, tá? Por quê? Porque você tem que ter um fortalecimento. Né? Você tem que ter um fortalecimento para aquilo que você quer fazer. Ah, mas meu joelho dói. Tá, mas você está fortalecendo? Você tem que entender o que você vai estar fazendo. O que aconteceu comigo foi assim. Para La Mission, eu fiz todo o treino de subida. E eu errei no treino de descida. Nossa. Mas nem passou pela minha cabeça. Mas vou fazer. Tinha que treinar a descida, né? Resumindo, eu me quebrei na descida. Caraca. Mas me quebrei, porque é muito impacto no joelho. O pessoal da Care Club, né, que patrocina aqui, né? Sim. O pessoal da Care Club viu minha cara, acho que não sei quantas semanas depois também. Que massa. Por quê? Porque eu tive que ir lá fazer todo o tratamento depois. Por quê? Porque eu não estava preparado para a descida. Subida foi super de boa, a corrida foi tranquilo, mas a descida, eu vou falar para você. Deu uma sofrida. Ah, dá uma sofrida. E aí, a minha pergunta é, chegar bem nos 50 pra você é isso? É tá tranquilo com o seu corpo? O que é chegar bem? O que é o 50 bem pro Cara, é assim, ó. Vou resumir. Se eu puder evitar de gastar com remédio e gastar com inscrição de corrida, para mim já tá ótimo. Entendeu? Sim. Então, assim, é aquilo que eu falei, é uma questão de equilíbrio. Então, eu tenho acompanhado isso e eu vejo, ó, eu tô... Uma vez, acho que foi minha mãe que falou assim, nossa, Gustavo, mas você tá fazendo muita atividade física. Eu pensei comigo, cara, eu prefiro estar fazendo muita atividade física do que visitando muito no hospital, cara. Então, a ideia é essa. A ideia é estar bem comigo. Essa semana é uma semana que eu faço a curva agora, né, dos 50 anos. É uma sensação... Cara,
não sei, é como se eu estivesse me preparando para isso, entendeu? O Dr. Drauzio Varela falou uma vez, né, na entrevista dele, eu achei muito bacana. Antigamente, quando o pessoal falava que ia fazer os 50 anos, cara, você já estava acabado. Você já tava só o pó da rabiola, você entendeu? E agora tem um monte. Não, eu só quero estar de boa, cara. Eu quero estar sossegado. Vamos pedalar, tá? Vamos pedalar. Vamos fazer o caminho da fé de novo? Vamos fazer o caminho da fé. E como que foi o caminho da fé? Tipo, cara, encarar isso. Vamos lá. Você é bastante religioso? Cara, não sou muito não. Eu sou católico, mas eu converso muito com ele, é eu e ele. Eu e ele. Mas o caminho da fé, ele foi algo muito particular. Eu tenho um amigo meu, o Paulinho Careca, e uma vez ele já fez, acho que 9 vezes o caminho da fé, 10 vezes o caminho da fé. O Paulinho, ele conhece, assim, de ponta cabeça, ele sabe até a curva que vai ter no caminho da fé. E aí, uma vez, ele estava organizando um passeio pra lá, e eu, do nada, cara, de novo, cara, Vou fazer. Falou, Paulinho, ó, eu vou com você. Quantos dias são? São 5 dias pedalando. Falei, bora. Então vamos. Me planejei para estar livre aquela semana. A gente foi de carro até Águas da Prata. E aí, Águas da Prata, a gente vai até Aparecida. São 5 dias. O primeiro dia acho que é o mais puxado. E depois você vai pedalando lá entre 50 a 60 quilômetros. Só que é muita subida. Então, assim, você pega a subida e pega a descida. E eu gosto de ficar vendo muito vídeo no YouTube. Para conseguir entender todo o percurso. E aí eu conheci a tal da subida da Luminosa. A Luminosa é simplesmente é a mais puxada, é a mais temida, é a mais conhecida, mas é a mais linda. Nossa. É a que te dá a maior sensação de prazer quando você chega lá em cima. Eles construíram um terço, né, com a Nossa Senhora. Cara, é fantástico, é lindo o caminho. Então eu fiz em 5 dias a primeira vez. Gostei. No segundo ano eu não fui com eles, porque eles são meio viciados, eles vão todo ano. Pulei um ano. No outro ano a gente foi de novo, só que aí a gente saiu de Piracicaba pedalando. Quando você sai de Águas da Prata para Aparecida, são 320 quilômetros. Quando você sai de Piracicaba até Aparecida, são 530 quilômetros pedalando. Meu amigo, mas foi muito sofrido. Por quê? Porque para sair de Piracicaba até Águas da Prata é muito canavial que você passa. A gente vai para o Rio Claro vai até... esqueci o nome da cidade, depois vai até Águas da Prata. É muito canavial. Então esse trecho foi o mais duro. Chegou em Águas da Prata, cara, você está em Minas. Nossa, é uma paisagem mais linda que a outra. Normalmente a gente vai final de julho e agosto, que não chove. Cara, amanhece aquele céu de brigadeiro. Eu acho muito bonito. Não, é lindo. A galera pode fazer. De preferência. A Livres do Tio Nilson chegou a fazer, não chegou? Ai, cara, não lembro. Eu acho que ele já fez alguma vez. Eu lembro de ter visto ele já fez. Ele já fez, acho. Deles irem assim, de eu ver eles lá já. Assim, ele já fez. Agora, se você puder fazer, tipo, fora de épocas tradicionais, como um feriado, fuja disso. Porque como o caminho ele ficou muito conhecido, ele tem muito movimento. Então, tem muito movimento, por exemplo, até de picape. Então, tem muita gente que vai de picape e isso acaba atrapalhando quem está fazendo a romaria a pé, quem está fazendo de bicicleta, porque virou um caminho muito conhecido. Mas é um caminho fantástico. Imagino. Agora, você acha que você volta mais magro? Não. Eu engordei 2 quilos com o caminho da fé. Cara, indo pra lá, cara. Porque você come de tudo que é lugar, comida mineira. É maravilhoso. É maravilhoso. Não, e quando você chega na pousada? Você chega moído na pousada e o pessoal da pousada te recebe com um jantar absurdo, cara. Então virou um evento. Cara, é legal. É muito legal. Eu aconselho. Se puder fazer... E você vê pessoas de todo tipo físico, você vê pessoas de todas as idades fazendo, você vê criança fazendo, você vê idoso caminhando. É um desafio muito bacana. Massa. Time, deu pra ver que o Gu, ele tem muita, história. Né? Eu só falei pouca coisa, o Gu já foi falando um monte de coisa. Gu, vou dar um tempinho pra você dar uma respirada. Vamos lá. Você tá mandando muito bem. Eu falei pra você, falo muito. Mas tem que ter, é bom que fala mesmo, porque aqui a gente gosta de pessoas que conversam, que contam história e... Seguinte, a gente vai ter a nossa Maratona de Piracicaba aqui, dia 2 e 3 de maio. Tá sabendo, né, Gu? Estou inscrito, meu querido. Pra qual? 42? Desafio? 42. 5, 10?
42K. 42K. Vai ser incrível. Lembrando vocês que todas as inscrições que a gente faz aqui na Tio Sports é pela Ticket Sports. Então não compre inscrição de outro lugar, que senão pode dar ruim. O Gu sabe muito de tecnologia, tem muita gente já fraudando as inscrições e tudo mais, então sempre pelo Ticket. E Gu, a gente tem o nosso momento aqui, momento corrida. O momento corrida de hoje vai ser da Maratona de Piracicaba. E você vai dar... É isso mesmo, né? Fazendo certo? Uma porcentagem de desconto pra galera que tá ouvindo aqui até o final do episódio. Tá. Você pode escolher aí quanto por cento de desconto você vai dar pra galera aí que vai fazer a Maratona de Piracicaba. E o Rogério vai escolher quantas pessoas vão receber esse desconto do Gu, esse presentão do Gu. Eu acho que isso aí vai ser fácil. Eu vou fazer 50 anos. Vamos lá. Corri 50 quilômetros. Show. O desconto vai ser de... 50%? Vai lá. É isso aí, ó. A cara E dele você? agora. Quantas pessoas vão ganhar 10 pessoas. 10 pessoas. Ô, rapaz, posso fazer minha inscrição de novo? Rapaz. Tem alguém que não fez ainda? Então, aproveita, viu? Ó. Eu paguei cheio. 50 pessoas, vai. 10 pessoas, 50% de desconto pra Maratona de Piracicaba, que vai ser incrível. No dia 2 e 3 de maio. Percurso lindíssimo. Que nem o Gu falou, não treinou pra fazer as descidas, né? A Maratona de Piracicaba, os 42K e os 21, não sei se você já deu uma olhadinha. Não vi ela ainda. É decline. Ela eu acho que é uma das únicas maratonas que mais desce do que sobe. Vai descer. Então é uma vantagem, né? Pra galera que não gosta muito de subida. Então, time, vai passar por muitos bairros aqui de Piracicaba. A gente vai largar no Barão, vai chegar na Rua do Porto, vai ser uma prova lindíssima. Então se você ainda não garantiu a sua, corre garantir que tem a descontão do Gu aí, 50%. E para quem é de fora, vai ter o privilégio de conhecer as maravilhas da nossa cidade, de correr aqui, que eu acho fantástico. Ó, vai passar pela Independência, que não é fácil correr lá, porque só corre quando tem a corrida do 15, nunca fecha, então vai fechar para vocês. Tem... vai passar pela Rua do Porto? Oi? Vai passar pela Rua do Porto? Chega na Rua do Porto. Chega na Rua do Porto. Vai passar pelo Engenho? Vai passar pelo Engenho. Vai passar pelo Engenho. Vai passar pelo Monte Alegre, vai passar pelo Exalto. Vai cruzar alguma ponte? 2 pontes. Mas, meu, vai cruzar a ponte paisagem... do Elevador e a ponte Pêncio. Pronto. Entendeu? Que paisagem mais linda que é essa? Então, aproveitem que... Vale a pena. Vale muito a pena. Gu, vou falar um pouquinho de família. Falar um pouquinho de equilíbrio. Como que você vê hoje o reflexo da sua vida, da sua história, com a sua família, com seus filhos? Eles super entendem, sua mulher super entende. Acho que você já falou, já respondeu, né? Que ela super te apoia. Ela apoia. Como que é pra você, assim, ter os seus filhos ali com você, vendo o cara que está se tornando aí com 50 anos e o que você acha que passa na cabeça deles? É assim, ó, eu acho que a questão do exemplo é o que resume tudo. Não adianta você falar se você não é o exemplo, né? Eu acho que a questão de eles me verem fazendo o que eu tô fazendo, isso naturalmente reflete. Então, por exemplo, o Gabriel, ele assumiu um compromisso de uma maratona porque ele viu eu treinando para maratona, correndo, e ele assumiu esse compromisso. E o Gabriel, inclusive, ele colocou... A gente fez um desafio, quando a gente estava treinando para maratona, a gente estava na praia, fazendo um treino de 30K, acho que era, Gostoso. E no final ele falou, nossa, pai, isso aqui tá puxado, só que se eu acabar essa maratona, eu vou fazer uma tatuagem. Aí eu falei para ele, se você fizer a tatuagem, eu faço também. Que legal. Então, assim, esse tipo de coisa que o esporte ele permite, né? Esse tipo de integração, esse tipo de tá junto. A Trirex, por exemplo, lá em Brotas, eu fui junto com ele. Eu fiz 30 na época e ele fez 10 na época. Cara, mas a gente viajou junto, ficamos na pousada junto, corremos, ele ficou me esperando na chegada. Então, esses momentos... O que acontece? Acontece que naturalmente hoje o celular acaba puxando todo mundo para isso. Eu não vou negar, tá? Eu também sou viciado no celular, até pelo tipo de trabalho que eu faço. Sim. Eu acabo ficando muito tempo. Qual é o único momento que eu não tô pregado no celular? Quando eu tô treinando, quando eu tô nas corridas. Então acho que isso aí ajuda demais. Então a questão do exemplo é muito melhor do que você só ficar falando. Né? Não adianta você falar para o seu filho, você tem que fazer uma atividade física, você tem que se alimentar melhor. Não adianta. Dê o exemplo que ele vai ver isso daí. Eu não lembro, eu não tenho lembrança minha, pequeno,
em atividades físicas intensas, por exemplo, com meu pai, com minha mãe, quando eu era pequeno. Né? Era outra realidade, a gente morava em São Paulo, era outra vida, era outra coisa. Eu lembro, por exemplo, de uma época do meu pai fumando. Eu não fumo. Né? Então eu queria dar um exemplo diferente para meus filhos. O meu filho mais novo, o Lucas, ele joga no Kenny Cutters. Então ele faz flag. É um futebol americano com uma modalidade um pouco diferente. Mas ele faz flag. Eu conheço uma galera. Isso, então. Então o Lucas, ele tá no esporte com flag. Os dois frequentam academia. São assíduos em academia. Eu vejo no seu Instagram que ele está sempre colado, né? Toda hora. Então, assim, eu entendo que essa questão do exemplo naturalmente foi incorporando neles. Então, quanto a isso, eu fico bem sossegado. E aí eu marquei isso na perna, né? A tatuagem, eu pensei muito na tatuagem. A tatuagem, eu peguei justamente. E eu falei pro Gui isso daí, hein? Eu acho que é a única tatuagem com a camisa do 15, né? Porque tá eu e o Gabriel correndo com a camisa do 15. Que foda. Então a tatuadora colocou lá a camisa do 15. Foi uma corrida que eu fiz a do 15 com o Gabriel. Uma foto do Lucas jogando futebol americano. Tem uma foto da bicicleta, que eu pedalei muito. Tem uma foto da minha moto, quando eu viajei pro Chile. Tem um pedaço do passaporte, quando eu entrei no Brasil. E tem uma araucária, que é uma das árvores, quando você está chegando no caminho da fé, quando você está começando a chegar em Campos do Jordão, nessa região, e você está chegando no final, cara, você é só araucária dos lados. Então eu tenho também uma araucária que marcou muito isso aí para mim, né? Então acho que isso aí, a questão do exemplo é o melhor que você pode fazer, eu acho. Então, família, dar o exemplo, né? Porque arrasta, né? A galera vê, não só seus filhos, acho que todo o seu ciclo ali familiar vê e tem um orgulho gigantesco. Né? Como que eles falam? As suas ações falam mais alto que as suas palavras. Sim. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui aqui na Chelsea, com a galera que trabalha aqui e também com a galera de fora, a corrida de rua faz o quê? Uma pessoa, ela consegue ali levar na corrida de rua até 4, 5 pessoas para assistir ela. Então imagina o quanto de impacto que tem numa prova, quanto de impacto que tem na vida de outras pessoas, de um simples cara que só tá correndo ali, né? Mickey, eu aproveitar até a oportunidade para expressar a importância do trabalho que vocês fazem hoje. Nossa. Porque assim, para pensar, uma vez eu fiz um exercício desse, se a sua empresa não existisse, o que estaria nesse vácuo hoje? Cara, a corrida, a Piracicaba, ela tem um privilégio de ter uma empresa que ela é referência estadual e até nacional na questão de organização de corrida. Eu sei como funciona toda a parte da organização de vocês, é impecável, não é puxando saco, porque hoje muitas corridas que eu participo são da Chelsea e elas impactam diretamente no nosso estilo de vida. Sim. E eu acho isso muito legal. Você imagina se não tivesse esse tipo de evento hoje na cidade, o que o pessoal ia estar fazendo? Tanto é que muitas pessoas de outras cidades vêm para cá para correr. Turística, corrida do Alvinegro. Cara, a quantidade de gente que vem de outras cidades, por quê? Pela falta de opção que essas pessoas têm nessas cidades, eles enxergam em Piracicaba uma referência. Nossa. Então eu vejo na turística, quando a gente chega cedo, você vê os carros vindos de toda a região. Ônibus, van. Todo lugar, cara. Eu acho isso muito legal, cara. Nossa. E aí você me fala, que outro esporte proporciona algo similar a isso? Nesse volume, nessa quantidade de pessoas, né? O número de pessoas que ela arrasta, você não tem um esporte parecido com esse. Então, por isso que eu fico muito feliz com esse tipo de modalidade. Mas a corrida de rua, ela salva não só a pessoa que está correndo, né, mas todo mundo que está em volta. E até fazendo um ponto, o pessoal fala assim, eu nunca vou pagar para correr na rua. Por que eu vou pagar para correr na rua? Cara, a pessoa está perdendo uma oportunidade porque ela não está pagando para correr na rua. Ela está pagando por um momento que está sendo criada uma experiência única para ela, de estar junto com pessoas, de estar vivendo uma experiência que se ela for sozinha na rua, naquele mesmo horário, ela não vai ter nada nem parecido. Sim. A gente vê na Rua do Porto, lá, quando a gente passa correndo lá, e numa turista da vida. É uma vibe. Aí quando você está numa corrida, que nem a corrida turística, por exemplo, é uma outra vibe. É muito legal. Nossa. Gu, estamos chegando ao fim? Tá?
Tá Muito vendo? Ó? obrigado. Essa mesmo que você falou pra caramba. Cara, incrível. Mas eu fiquei muito feliz, viu, Não, e Mickey, sobrou pelo aqui, convite, ó. velho. Sobrou coisa ainda pra gente conversar, ó. Né? Olha lá, tem assunto. Mas eu fiquei muito grato de ter você aqui e de ouvir essas stories, porque eu sinto que às vezes as pessoas que estão assistindo ou ouvindo precisam disso que você falou, sabe? Ah, eu sinto vontade e vou lá fazer. Senti vontade de ir pro Chile de moto, encarei o desafio e fui fazer. Eu não fico enrolando, não. E aí isso reflete na minha empresa, isso reflete na minha saúde, na minha vida, na minha família. É. E hoje a gente tá vivendo um ano novo, tá começando tudo de novo. E tem muita gente ainda travada, né? Igual você falou assim, tá lá no sofá, não tem uma coragem de sair, fazer uma caminhadinha de 3 km, dar uma volta. E de não um é pela km. questão da idade. Ah, mas eu tô com 60, não dá pra começar. Não, dá isso. pra começar. É Não isso. importa a idade agora. Porque você vai chegar daqui 10 Só anos. comece. bem, Isso, né? só comece. Igual os 50 bem. Ó, tá vendo? Gu, obrigado. Eu que agradeço, Mickey. Fiquei Muito obrigado, feliz que a sua história consiga aí incentivar muitas pessoas mesmo. Galera, segue o Gu no Instagram, tá fácil. É 50 bem. 50 bem. 50 bem, não Olha que tem, fácil pra seguir. não tem como não achar. Quer falar suas outras redes sociais pra galera? Eu tenho um canal no YouTube, que é o 50 Bem também. Massa. Vamos deixar tudo aqui na descrição. Isso, e o Instagram, que é o 50 Bem. Fechou. Quer deixar algum recadinho? Cara, eu só queria agradecer muito. Para quem manda mensagem para mim, entenda que eu leio todas as mensagens. Eu fico muito grato quando as pessoas compartilham seus desafios comigo. A gente percebe que a gente está conseguindo transmitir a mensagem que a gente quer quando o pessoal dá feedback, né? Que legal. Às vezes, um coraçãozinho que a pessoa dê, uma mensagem que a pessoa dê, já é o suficiente para a gente entender que o trabalho que a gente está desenvolvendo está dando certo. Então, para mim, eu só fico grato, agradeço todo mundo aí que manda mensagem, que está sempre interagindo com a gente. E vocês que escorrem nossas provas, vai estar sempre vendo o Gu lá, né? É o careca com bandana. É fácil de achar. Careca com bandana e com dois meninos do lado. E segurando a GoPro na mão. A GoPro na mão. É isso aí. Gu, obrigado. Mickey. Prazerzaço ter Obrigado, você viu? aqui Valeu. na minha estreia. Né? E tem Que um presente honra, pra hein? você, ó. Você acha que eu esqueci, né? Não. Ah lá. Eu esperei por esse momento. Ah. Eu esperei por esse momento. Gu, Mais um? Esse aqui é Ô, a nossa velho. pamonha de Piracicaba, bolo de milho. E Olha isso daqui, a almofada, uma cara. almofadinha pra você lembrar da gente sempre. Que animal, Essa cara. foto Que legal. Essa foi é a meia outra. de pira. Essa aqui é a meia de pira. Meia de pira. Essa aqui que eu tava sofrendo. Foi essa que você sofreu? Essa aqui foi que eu sofri. A cara de sofrência dele. Olha lá, a cara de O sofrência. paredão do Bong ali, né? Massa. Gente, muito obrigado, viu? Maravilhoso o A gente presente. agradece. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, E querido. que a gente Sempre à se disposição. encontre mais vezes aí. A nas gente se corridas cruza nas corridas aí, no e na percurso rua, do nos treino. percursos. Fechou? Tamo junto. Time, obrigado, tamo junto. Valeu, esse foi mais um Fala Time Cast número 45, é isso? Não, 75. 75. E é isso, né? Olha que legal. O Mickey apresentando o Fala Time Cast. Guilherme, você espera. Parabéns, né, viu? Guilherme? Parabéns. Conduziu Guilherme com vai deixar? plenitude. Não, tá. Eu vou ficar aqui, né? Deixa o Guilherme aposentar. Vai treinar, vai. Tem Iron Man chegando aí. Deixa ele com o Iron Man dele. É nóis. Time, valeu, tamo junto. Boa. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Segue aqui as redes sociais do Gu, que vai estar aqui embaixo. 50 bem, tá fácil de achar. E é isso. Valeu, time. Tamo junto.